Queria passar a palavra agora para a deputada Lohana. Obrigado. Carol, deputada Carol, boa tarde. Eu queria cumprimentá-la, cumprimentar todos os presentes para essa discussão tão importante que a gente tem feito em diversas comissões, por ser um tema de interesse de toda a Assembleia. A deputada Carol chega aqui à casa mostrando disposição para pautar os assuntos que são mais importantes, e por isso eu quero cumprimentá-la de público também, viu, Carol? Tenho certeza que você vai marcar o Parlamento Mineiro com muita competência e sempre de olho na defesa dos direitos do consumidor. Que o Francisco, que está indo embora agora, pautou tão bem aqui quando ele colocou, ao mesmo tempo que falava sobre o que custa para as empresas de ônibus, ele falou também sobre o que custa para o usuário do transporte público. Onde eu vou, onde eu estou, eu falo que eu sou de Divinópolis. E lá em Divinópolis, na segunda-feira, Carol, a gente teve greve do transporte coletivo. E foi uma confusão. E aí, quando a gente tem a lupa sobre a situação de que esse vai ser mais um custo para esse setor e que a gente tem a perspectiva, ou pelo menos foi isso que foi dito, Gustavo, e aí eu tenho certeza que você vai poder fazer o meu contraponto no seu momento adequado, mas isso foi dito como mais um custo que vai ser colocado para o nosso usuário do transporte, a não ser que a gente vá seguir a linha que a primeira-dama seguiu e a linha também que o Bolsonaro agora está seguindo, quer dizer que a gente vai taxar a empresa e não o consumidor. Porque se a gente colocar um custo na empresa, a gente vai colocar um custo, sim, no consumidor, isso vai virar preço de passagem no fim das contas. Mesmo se tiver um desconto para o ônibus que passa recentemente no pedágio, ele vai ter um desconto sobre um valor que antes ele não pagava, né? Então, ele vai ter que estar pagando um valor a mais. A gente, quando diz sobre região metropolitana, muito especialmente, eu não sei se o secretário Pedro sabe desse aspecto, porque essa foi uma discussão que antecedeu muitos de nós aqui. Eu mesma tive que estudar para saber. Não estou dizendo que eu cheguei sabendo, não. Essa foi uma discussão que veio antes da gente aqui na Assembleia. Quando as regiões metropolitanas foram desenhadas e foram pensadas, e aí os nossos assessores da casa, especialmente os mais experientes, podem contar isso para a gente com muito mais competência, quando elas foram pensadas, elas partiam de uma perspectiva de integração, de uma perspectiva de cidades que funcionam como organismos muito conectados, como o nosso pulmão, como o nosso coração, como os nossos órgãos que dependem um dos outros para funcionar. E a região metropolitana, aqui de Belo Horizonte, ela é uma região metropolitana que saiu exatamente nesse sentido da integração como pensado, com gente usando serviços de educação de uma cidade, usando serviços de saúde em outra cidade, morando em uma terceira cidade. Então, a pessoa pode tranquilamente morar numa cidade, fazer um tratamento médico em outra cidade e estudar à noite numa universidade que está numa terceira cidade. Isso é perfeitamente possível. E essa pessoa hoje só tem como custo do seu deslocamento se ela tiver de carro, seu combustível, se ela tiver de transporte público, a sua passagem. Ela agora vai ter que pagar o valor do pedágio que foi aumentado, que foi colocado, que foi acrescentado. Isso precisa ser dito com todas as palavras. Não dá para a gente falar que a gente não vai cobrar. Eu acho que essa é uma discussão que ela é como falar sobre o céu ser azul, sobre como dói o olho olhar para o sol. É muito sobre a obviedade. A gente está, sim, falando que o governo está colocando uma cobrança adicional sobre as pessoas. É isso. Eu acho que a gente pode usar 1 milhão de palavras extras aqui, a gente pode explorar o nosso dicionário, a gente pode ser mais ou menos elegante para tratar do tema, dependendo se a gente está na base do governo ou na oposição. Tudo isso é muito legítimo. Mas, no fim das contas, gente, a gente está falando que o cidadão vai pagar um negócio que hoje ele não paga. É isso. E eu entendo que se a gente está aqui fazendo uma defesa da população, porque o parlamento, por origem, é isso, a gente precisa questionar o pedágio na região metropolitana. E na outra audiência que eu participei, deputada Carol, eu disse para o secretário Pedro, de início, que eu não sou contra pedágio de partida. Eu não sou a pessoa que fala assim, que eu sou contra pedágio sempre. Poxa, gente, Minas Gerais é o tamanho de um país. Esse estado desse tamanho, com cidades tão longe umas das outras, uns distritos no meio, umas comunidades menores, de vez em quando, talvez a gente vai precisar de pedágio mesmo, para dar conta de bancar a manutenção daquela rodovia, para dar conta de bancar a manutenção daquele trecho, para dar dignidade para o produtor, como a deputada Lúdia trouxe aqui. No estado desse tamanho, tem região que vai precisar. Mas a região metropolitana foi feita para funcionar conjuntamente e não faz o menor sentido a gente impor barreiras para que ela, sim, funcione.
Quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, e eu disse isso na outra audiência, eu fiz questão de vir aqui hoje, Carol, porque eu vou repetir isso a todo momento, é como se, guardadas as devidas proporções, a gente impedisse o cidadão de andar dentro da sua cidade. A gente cobrasse o cidadão para circular de um bairro a outro, porque a maior parte das pessoas vê a região metropolitana como um organismo único, como um organismo conectado, como um organismo em que há interdependência entre as suas partes e elas funcionam de forma coordenada. Então, é muito importante que a gente trate essa situação, e eu vou tratar essa situação, Carol, dessa forma a todo momento. A gente está falando sobre o governo Zema colocando um custo a mais sobre o consumidor. É isso. E a gente precisa ter clareza para falar isso a todo momento, porque a gente está impondo um custo que vai dificultar que o cidadão que circula sobre essa região metropolitana, que precisa funcionar com integração e foi desenhada para funcionar com integração, a gente está dificultando que isso aconteça na prática. Basicamente, a gente está dizendo para o legislador lá de trás que a gente não está nem aí, porque ele estudou, porque ele pensou, porque ele escreveu sobre integração de região metropolitana. Eu espero que ninguém faça isso com o que a gente está desenhando, pensando e escrevendo daqui a uns 30 anos. Mas essas regiões foram pensadas para funcionar de forma costurada e casada. E um custo adicional, seja para o trabalhador que depende do transporte público, seja para o trabalhador que vai no seu carro, que vai na sua moto, é um custo adicional que não pode ser ignorado sobre esse parlamento. Não dá para deixar de falar de política. Hoje eu estive no evento do presidente Lula, Carol, e o governador a todo momento fazendo o discurso repetido dele sobre corte de privilégios, sobre como ele é um governador que não aumenta impostos, sobre como ele é um governador que pensa no bolso do consumidor. E parece que não foi em Minas Gerais que aumentou o ICMS ano passado. Parece que não foi em Minas Gerais que aumentou 300% de salário. Eu fico pensando que a gente devia estar num universo paralelo. Isso aconteceu só na minha cabeça, porque o governador não lembra disso, não. Mas tudo bem. Só que nesse contexto político, Carol, não tem como a gente vir aqui e defender um pedágio de um homem que fica falando que é contra aumentar a taxa de imposto para as pessoas. A gente tem que ter um mínimo de coerência com o que a gente fala. Não tem condição. Então, eu estou falando de um jeito muito simples, do jeito que eu converso com a minha família, do jeito que eu converso dentro de casa, porque isso não pode ser um debate que só quem estudou vai dar conta de entender. As pessoas têm que dar conta de entender que todo mundo vai pagar mais, enquanto o homem sobe num palanque e fica falando que o que ele defende é que ninguém pague nada a mais. Gente, não dá. É muita cara de pau. Então, eu acho que, assim, comer banana com casca é muito fácil. Agora, sobra para o parlamento descascar esse monte de abacaxi que o governador entrega para a gente. E o abacaxi das estradas, secretário, eu estou disposta a discutir pedágio num monte de lugar. Mas na região metropolitana, vocês estão falando que os legisladores que assim as desenharam não sabiam de nada, não entendiam nada, porque o que vocês estão fazendo é piorando a vida das pessoas dessas regiões. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de pedágio na região metropolitana, e onde eu tiver microfone, onde eu tiver voz, onde eu tiver espaço, onde eu tiver voto batendo minha digital ali, eu vou manifestar essa posição. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Lohana, pelas considerações. Queria passar a palavra para o deputado